Dólar a 5,20 é compra ou venda? Nesse vídeo eu trouxe 5 fatores que você precisa saber antes de investir nesse ativo, então vamos ao vídeo. A todos aqueles que estão chegando agora aqui no canal, meu nome é Adriano Bondesan, analista CNPI aqui da Rock Trade, e nesse vídeo nós vamos atualizar a nossa tese sobre o dólar. Eu fiz um vídeo há 2-3 meses atrás falando sobre o dólar e quais eram as perspectivas dele para o longo prazo, e de lá para cá algumas coisas mudaram, então eu quero trazer novamente tudo o que aconteceu desses últimos 3 meses e se é um momento ideal para você estar investindo em dólar ou não. Mas antes eu quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal a se inscrever, ativa o sininho, deixa o seu comentário se você está gostando do Palavra do Investidor no formato no qual ele está sendo feito. Todas as segundas-feiras entramos aqui junto com você, trazendo o que de fato pode impactar os seus investimentos, já tirando todo aquele ruído de mercado. Então deixa o like aí e nos acompanhe, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Há 3 meses atrás eu gravei um vídeo falando se era um bom momento para se investir em dólar. Eu vou deixar o link aqui em cima, caso você não tenha assistido a esse vídeo. E lá eu trazia alguns pontos positivos e negativos a respeito do dólar e se ele estava realmente no momento de perder a sua hegemonia global ou não. De lá para cá algumas coisas aconteceram, inclusive no cenário interno e externo, mas eu quero mostrar para vocês que o dólar nesse período, vamos dizer que em praticamente 3 meses, ele ficou nesse patamar, aqui em 5,39, hoje estamos com uma queda até forte no dólar em 5,18, mas o dólar não teve grandes oscilações nesse período. E de lá para cá, a gente tem uma estratégia chamada tática do dólar, e a tática do dólar, basicamente, ela consegue surfar os momentos de alta e de baixa no dólar, independente do cenário macroeconômico. Então, para você que acha muito complicado você se posicionar no dólar sem saber exatamente se é o momento ideal ou não é, nós temos uma estratégia chamada tática do dólar que, independente do cenário macro, nós conseguimos nos posicionar tanto na ponta comprada quanto na ponta vendida, operando mini contratos futuros de dólar e se beneficiando do poder da alavancagem. Então, para você que quer entender um pouco mais sobre o dólar, nós estamos com uma lista de espera lançando novamente a versão 2.0 do dólar, onde a gente consegue, através do poder da alavancagem, ganhar muito mais dinheiro operando mini contratos futuros de dólar. E se você puder ver aqui, eu vou compartilhar com você a nossa rentabilidade do dólar nos últimos 3 meses, no qual, desde quando eu gravei o vídeo até agora, várias pessoas entraram e estão junto com a gente nessa jornada. E no mês de junho, uma rentabilidade de 1,11%, mas isso equivale a quase 60 pontos no dólar. Então, se você estivesse operando de maneira alavancada, seria basicamente R$600 por mini contrato que você ganharia baseado no seu capital. E isso a gente vai explicar um pouco mais no decorrer da semana, no lançamento da segunda versão do dólar 2.0. Então, no mês de julho também tivemos 1,17% de valorização no capital. Isso teve equivalente de mais de 70 pontos, 92 pontos no dólar, e no mês de agosto tivemos também 71 pontos no dólar. Então foram 3 meses imbatíveis, onde o dólar não se movimentou tanto e mesmo assim nós conseguimos ganhar um bom dinheiro operando esses mini contratos. Então, se você quer entender um pouco mais sobre a estratégia do dólar na versão 2.0 usando o poder da alavancagem, eu vou deixar o link aqui embaixo para que você coloque o seu nome ali e o seu e-mail para que você fique por dentro dos próximos passos a respeito dessa estratégia. Ainda é uma lista de espera, mas em breve você terá mais notícias sobre isso. Então vamos lá, eu quero atualizar um pouco sobre a tese que eu disse para vocês em relação ao dólar e os 5 fatores que vocês precisam ficar de olho para entender um pouco mais da trajetória do dólar no longo prazo. E essa palavra do investidor vai ser um pouco diferente. Antes eu trazia um pouco das notícias da semana passada, as notícias dessa semana, mas é muito legal que vocês vão entender que a linha de raciocínio é a mesma e como o dólar ele está interligado em praticamente todos os setores da economia, vocês vão ver que tudo que eu for falar, o dólar está no meio, Então, começando aqui pelo dólar, no atual cenário aqui onde ele está. Então, estamos aqui, isso é uma janela de 5 anos do dólar e eu peguei, para a gente entender, o fator número 1 é você entender como que o Brasil está dentro de uma cesta de países emergentes. Então, eu peguei aqui 3 países emergentes, que são equiparados ao
ao Brasil para comparar qual foi o desempenho desses países emergentes, né, baseado no dólar. Então aqui basicamente a gente tem o dólar americano, né, baseado no real, né, então nos últimos 5 anos o dólar se valorizou 65% perante o real, então isso é muito forte, é a mesma coisa de você falar que o real se desvalorizou 65% perante o dólar. Se você pegar aqui outros 3 países, eu peguei o México, eu peguei a Colômbia e eu peguei o Chile, ambos também se desvalorizaram, né, perante o dólar. Isso é uma tendência natural, o dólar é a principal moeda a nível global e países emergentes que não têm a mesma solidez que países desenvolvidos tendem sim a se desvalorizar ao longo do tempo em comparação ao dólar, muito pelo fato da inflação. A inflação é algo que os países emergentes sabem como é, né? Porque nós normalmente temos uma inflação mais alta do que países desenvolvidos, apesar que o cenário em 2022 mudou um pouco, a gente vê tanto a Europa quanto os Estados Unidos, né, e grandes países desenvolvidos sofrendo com inflação, até mais do que o Brasil, né? Mas trazendo aqui nesse cenário, a gente vê realmente que não faz tanto sentido o Brasil, que está com uma economia melhor do que esses países emergentes no curto prazo, ter uma desvalorização tão grande da moeda como teve nos últimos 5 anos. Então esse fator é muito legal que vocês entendam e acompanhem, né, a valorização do real, a valorização do dólar perante os seus pares também, porque no mercado desenvolvido eles olham os mercados emergentes como uma cesta. Então é interessante você olhar como que os seus pares estão se comportando perante o dólar. E já passando para o segundo ponto aqui, né, que eu estava falando sobre a economia brasileira e trazendo agora para a parte micro, né, o Brasil ele vem de uma melhora no último ano, advindo de diversas políticas que foram feitas, né, e também por uma questão de commodities, né, o Brasil é muito commodities e nos últimos 2 anos tivemos uma demanda muito alta por commodities e isso veio melhorando um pouco da perspectiva do Brasil. Então a gente pode ver que a dívida bruta, né, do Brasil, que é um fator muito determinante para se medir a valorização ou desvalorização da moeda, ela vem caindo. Então isso faz com que o nosso risco país fique menor e isso atraia bastante investidores estrangeiros. Se você atrai investidores estrangeiros, você traz dólar para dentro de casa, isso faz com que a sua moeda real se valorize perante o dólar. Então a gente está aqui com uma dívida bruta, né, vamos dizer assim, 80% do PIB é alta sim, mas comparada a outros países emergentes está bem menor. Se a gente olhar a taxa de crescimento no PIB, né, a gente vê diversas casas de análise, diversos bancos grandes fazendo projeções de alta no PIB no curto prazo, então a gente já está aqui nos últimos 12 meses com 3,2% de crescimento no PIB, então a gente vê realmente o Brasil se destacando dos principais países emergentes e também crescendo muito mais do que outros países desenvolvidos. E isso faz com que é uma perspectiva que o dólar se deprecie perante o real no curto prazo. Então poderemos ter um dólar mais baixo no curto prazo. E tem outros fatores também, que é o que eu vou citar a seguir, que faz com que o dólar hoje ainda esteja nesse patamar alto. Trazendo um pouco pela inflação, né? Como eu disse para vocês, nós começamos o nosso processo de aumento na taxa de juros muito antes dos países desenvolvidos, então isso faz com que nós, brasileiros, estivéssemos já no final do ciclo. Então estamos aqui com uma Selic em 13,75, estamos bem próximos já do final do ciclo. Nossa inflação está caindo no curto prazo, é lógico que eu até falei isso no Palavra do Investidor anterior, essa queda ela é advinda de benefícios fiscais, principalmente no ICMS, e também pela queda a nível global dos combustíveis. Então, tanto o petróleo Brent quanto gasolina e os outros tipos de commodities estão numa tendência de queda no curto prazo e isso acaba impactando para melhorar a nossa inflação. Mas o terceiro ponto que eu quero falar, e aí já trazendo sobre o que vai acontecer nessa semana, é a decisão da taxa de juros, tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos. Então estamos diante aí da super quarta-feira. Na próxima quarta-feira temos decisão no Copom aqui no Brasil após o fechamento do mercado e temos decisão às 3h30 da tarde do Banco Central americano, do Fed. Então a perspectiva é que haja um aumento na taxa de juros americana de mais 0,75 bases, né? Ou seja, levando a taxa de juros americana num patamar de 3 a 3,25. Isso realmente começa a fazer com que a economia americana se torne uma economia
mais atraente para se investir, já que estamos falando de uma das principais economias do mundo e com taxa de juros subindo, isso atrai muito investidor a comprar os títulos públicos americanos, fazendo com que o dólar acabe se apreciando perante o mundo. Então, vocês viram aqui que eu já citei 3 pontos, né? A comparação com os países emergentes, estamos com a corda muito esticada, vamos dizer assim, né? Não deveríamos estar com uma desvalorização do real tão grande, já que estamos com uma economia melhor. Citei aqui que o Brasil, né, está com uma economia melhor, dívida PIB caindo, temos ali o PIB crescendo, temos a inflação ainda alta, mas sendo mais controlada, taxa de juros super alta já controlando isso, e os juros americanos, como eu citei para vocês, né, se vocês olharem aqui, estamos agora com a reunião de quarta-feira precificando 84% de chances de um aumento de 0,75 pontos base na economia americana, então elevando a taxa de juros de 3 para 3,25, né? E na próxima reunião, 2 de novembro, já temos mais de 60%, isso estava completamente fora do radar, isso veio através do CPI que saiu na semana passada dos Estados Unidos e foi completamente fora do radar de 99% dos investidores. Todo mundo estava esperando uma deflação na economia americana, realmente pelo fato da queda nos combustíveis, e houve um aumento da inflação. Então isso realmente preocupou os bancos centrais de todo mundo e fez com que o Banco Central americano, provavelmente agora nessa próxima reunião e na outra, o mercado já começou a precificar mais uma alta de 0,75%, elevando a taxa de juros americana para um patamar de quase 4%, ou seja, na banda de 3,75% a 4%. Isso realmente já é muito grande para a economia americana. E mesmo assim a gente ainda vê, né, uma inflação de 8,3%. Né? Então a inflação americana está muito alta, se você olhar aqui pelo gráfico, fica muito nítido de ver, né? A taxa de juros de 10 anos americana está em 3,48%, enquanto a inflação aqui acumula 8,3% de alta. Isso realmente faz com que o Banco Central seja mais austero e isso faz com que a demanda por dólar aumenta. E você consegue medir a força relativa do dólar perante as principais moedas mundiais através do índice DXY. Então esse índice basicamente mostra a força relativa do dólar perante as 6 principais moedas do mundo. Então ali tem franco suíço, tem o dólar canadense, tem o próprio yuan chinês, tem uma cesta de moedas perante o dólar. E a gente vê uma tendência de alta muito forte do dólar perante essas moedas no curto prazo. Um outro fator determinante aqui, vindo por quarto fator, né, que você tem que ficar de olho antes de comprar ou vender uma moeda dólar, né, é os juros aqui no Brasil. Então, como eu disse para vocês, estamos com a taxa Selic em 13,75 e na quarta-feira temos a reunião do Copom, e na reunião do Copom o mercado está precificando aqui pela opção da Copom a gente consegue saber, ele está precificando a manutenção, né, então em 60% de chances, né, o mercado acredita que vai manter a taxa de juros em 13,75, mas 40%, né, ou quase 40% dos investidores acredita em mais um aumento de 0,25. Então isso pode fazer preço também no curto prazo, né? Se a gente vê Selic subindo, a gente vai ver que os juros reais, que no Brasil já é o maior do mundo, então só para você entender o que são os juros reais, basicamente é a diferença entre a taxa básica de juros, a Selic, que hoje está em 13,75, menos a inflação de 8,73. Então não é basicamente um menos o outro, mas é bem aproximado disso, e hoje faz com que o Brasil seja o primeiro, né, a nível mundial com juros reais positivos, e isso faz com que atraia muitos investidores, né, estrangeiros, porque a gente vê a dívida caindo, a gente vê os juros reais em alta, então isso fala, pô, o Brasil não é tão arriscado quanto se parece, então eu vou investir lá porque lá eu vou ter juros reais positivos e o maior juro real positivo do mundo. Então esse fator é determinante, na quarta-feira nós veremos isso, se realmente tivermos mais um aumento na taxa de juros, isso pode fazer realmente com que atraia mais investidores para a Bolsa Brasileira e para ativos brasileiros. E o último ponto que você tem que ficar de olho, também falando um pouco aqui da questão micro, são as eleições. As eleições estão chegando aqui bem próximo, estamos a 12, 13 dias das eleições, alguns pregões ainda, e
independente do resultado das eleições, a gente sempre fala que o mercado financeiro, a bolsa de valores, ela precifica a indecisão. Então, o que ela quer, na verdade, é que saia um resultado para que ela possa analisar, né, os investidores possam analisar as propostas, as políticas, tudo que vai ser feito para os próximos 4 anos. Então, pior do que qualquer um dos candidatos que ganhe é você não ter essa certeza de quem vai ser e o que vai ser feito na política. Então, a taxa de juros ela vai ser afetada, toda essa parte, né? E esse fim da incerteza faz com que o dólar caminhe para sua tendência natural, né? Dependendo do candidato, poderemos ver ali mais ou menos austeridade fiscal, mais ou menos preocupação com essas contas públicas, que é o que faz, de fato, os investidores investirem ou não no Brasil. E também compartilhando aqui com vocês um pouco do gráfico, né, do dólar no curto prazo, como que está. Então, como eu disse para vocês, vemos aqui de uma tendência de alta, uma tendência micro de alta, né, no curto prazo. Ele até tentou romper aqui, tocou novamente no fundo. A gente vê o dólar bem indeciso. Se você pegar as médias, né, as médias de 200, a média de 50, a média de 20, estão todas embaralhadas aqui, mostrando realmente uma indefinição no curto prazo. Se você pegar um indicador que é muito legal, que é o OBV, ele mostra basicamente a junção, né, a acumulação de preço e volume. A gente vê que está tendo uma divergência, ou seja, o volume está caindo, o dólar basicamente está aqui lateral, mas subindo um pouquinho, né? Então a gente vê essa divergência de baixa acontecendo. É um sinal também que no curto prazo poderemos ter aqui algum rompimento. Se você olhar aqui alguns indicadores que são, que a gente chama de indicadores atrasados, né? Mas eles são basicamente indicador de velocidade, como as bandas de Bollinger. Então você vê elas se estreitando no curto prazo, mostrando que em algum momento teremos sim um rompimento ou para baixo ou para cima. Nós acreditamos que dólar, né, com todos esses cenários que foram colocados, todos esses fatores que foram colocados aqui na mesa, né, que o dólar venha abaixo dos R$5, né, até o final do ano. Isso é uma previsão que diversos analistas fazem de mercado. A gente também acredita que o dólar está um pouco esticado, um pouco baseado pela economia brasileira. Então estamos melhores do que muitos outros países e a nossa moeda está muito desvalorizada, né? Então, mostrando aqui para vocês as médias, como eu disse, todas as médias bem bagunçadas aqui, né? Bem juntas no curto prazo. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu tentei trazer aqui um cenário, né, mostrar para vocês o que vocês têm que olhar de fato, o que de fato impacta o investimento em dólar, né? E para você que realmente não tem paciência para entender de todos esses fatores e quer apenas se posicionar na moeda dólar e aproveitar a volatilidade que teremos, principalmente agora nos próximos dias com a eleição e com aumento na taxa de juros, né, e todas essas notícias que podem impactar o dólar, eu convido você a se inscrever realmente aqui no link que eu deixei aqui embaixo, para que você possa entender um pouco mais sobre a nossa estratégia tática do dólar na versão 2.0, onde a gente usa o poder da alavancagem para se beneficiar de momentos iguais a esse, né? Eu convido que você clique aqui no link, na lista de espera, e entenda um pouco mais sobre a nossa operação tática do dólar. Eu quero desejar para vocês uma ótima semana de operações e nos vemos na próxima segunda-feira em mais uma Palavra do Investidor. Tchau, tchau!